Seja bem-vindo ao nosso quadro de métodos validados, que a gente abrange tudo que já foi testado e já foi visto que é algo que é bom para o seu bolso, algo que vai trazer um retorno no médio, curto ou longo prazo, a depender dos métodos que a gente vai trabalhar aqui dentro. Na última semana eu gravei um vídeo falando sobre o método erro após o gol, que é um dos métodos mais regados que existe e praticamente sem risco. Então, caso você queira conhecer esse método, eu vou deixar aqui na descrição também o vídeo para você clicar lá, voltar e ver como é que ele funciona. No vídeo de hoje a gente vai tratar de um método que não é propriamente um método, porque ele por si só não vai trazer garantia de lucro para você no longo prazo. É mais um insight validado, algo que você pode se apoiar enquanto você está fazendo suas análises ou seguindo análises de outros chips, seguindo métodos que você já conhece, e você consegue uma pequena vantagem, fazendo com que sim, no longo prazo você tenha muito mais valor encontrado ali do que se você não utilizasse esse artifício. Estou falando aqui de algo que eu peguei ao pé da letra, que é o gap entre o back e o lay. Esse método, que na verdade é um insight, ele é próprio para a Betfair, para a bolsa de aposta, Futbet, aposta BF, ele funciona para exchange. Por que ele só funciona para exchange? Porque a gente vai se aproveitar justamente de uma diferença de odd entre back e lay, caso de aposta não tem lay. Se você não sabe o que é lay, eu ainda não gravei um vídeo especificamente falando sobre o que é o lay aqui no canal e também não acho necessário, vista que existe muito conteúdo por aí, muito conteúdo bom. Vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu acredito que explique melhor isso, tá? De não autoria minha, mas direcionando vocês para esse vídeo. Beleza? Vamos continuar. Esse método ele só funciona para entradas Panther e pré-live, ou seja, aquelas que você realiza antes do jogo acontecer. Não necessariamente você não possa sair da operação durante o jogo depois, mas o ato acontece antes do início do jogo. E eu vou explicar por que você não deve fazer isso durante o jogo. Então vamos lá. Eu estou mostrando aqui, por exemplo, esse jogo do Eintracht Frankfurt, que eu peguei um over HT. Repara que o gap era entre 1,22 e 1,24, entre o back e o lay, nesse momento. Normalmente, todo mundo que pegaria esse over HT entraria na odd 1,22, que descontando a comissão, daria mais ou menos 0,21% de retorno, caso realmente saia um gol no primeiro tempo nesse jogo. Mas eu propus esse jogo a 1,23 ao invés de 1,22, fazendo com que eu tenha 0,01 a mais nesse confronto. A gente está falando de 0,01, porém, se você aplicar isso em 100 partidas que você ganhe, a gente está falando de 1% a mais na sua banca. É mais ou menos uma metade que você tem uma proposição entre o gap do back e o gap do lay. É sempre que vai funcionar? Não, mas na grande maioria das vezes sim. Então, quando não funcionar, você vai reduzindo. Então, por exemplo, o jogo está a 3, eu propus um 3,10. Não bateu? Beleza, eu diminuo para 3,05. Você vai ter mais dificuldade de fazer essa proposição quando não houver gap. Quando, por exemplo, no jogo do Frankfurt, se tivesse 1,22 e o lay 1,23, ou seja, apenas um tick de diferença, faria uma proposição a 1,22, como exatamente está a odd ali. Por quê? Porque eu não quero me expor tanto ao mercado aqui. A gente não sabe qual vai ser o movimento dessa odd. A gente não sabe se essa odd vai cair ou se ela vai subir. E se você ficar exposto ali no mercado e ela descer, você vai perder uma oportunidade que você tinha, às vezes, numa odd de 1,22. Por isso, a melhor maneira de você fazer esse método é você deixar ali um gap mais ou menos de 3 a 4 minutos. Você faz a proposição, não correspondeu, espera 2 minutos, desce um pouquinho. Não correspondeu, desce um pouquinho. Isso eu estou falando de gaps grandes, tá? Aqui, porque existem gaps, tem uma odd 5 e o gap do lay está a 5,50. Então, eu faria uma proposição a 5,25 nesse caso. E ela pode não corresponder. Eu vou tentar a 5,20, pode não corresponder. 5,15. Repara que mesmo que eu pegue o 5,15, que não está ali exatamente na metade, eu estou pegando algo com muito mais valor do que se eu estivesse entrando numa odd de 5, que era a odd que eu entraria inicialmente. Repara que eu estou falando aqui de um método que você validou, que você vai utilizar, ou de uma análise que um tipster seu que você segue enviou, e a odd justa que ele recomendou ali já é uma odd, nesse caso, de, por exemplo, 5. Então ele recomendou que você entrasse a 5, porque com 5 traria lucro no longo prazo. Só que se você pega um 5,15, a gente está falando aqui de você pegar 0,15% a mais se esse jogo acabar dando certo. Se o jogo der errado, não tem diferença nenhuma. Você perde a 5, perde a 5,15, está tranquilo. Você perde um da mesma maneira. É algo extremamente simples. Você simplesmente vai pegar a metade do gap entre o back e o lay. Geralmente vai ser correspondido. Agora vamos pensar pelo outro lado. E se a gente estiver falando de um gap entre lay e back? Você está entrando no lay, geralmente você faz esse resultado correto, por exemplo. Sei lá, lay 0 a 1, tá pagando 13 para o back, um lay de 15, por exemplo, para o 0 a 1. Você tentaria corresponder no 14. Mas essa distância, às vezes, ela
acaba sendo muito grande. E aí você não consegue botar na metade. Se você estiver entrando em, por exemplo, qualquer outro empate ali, né, que é para não sair 4x4, 5x5, 6x6, às vezes ele está te pagando 32, porque está extremamente desvalorizado, o mercado esquecido da Betfair, e o lei vai estar 1.000. Você não vai tentar corresponder a 500, até porque muitas vezes esse 500 não está com valor, está desvalorizado. Então, repara essa diferença de gaps muito grande. Jogos pequenos, que às vezes o back está 1,20 e o lei está 10, você não vai tentar corresponder a 5, porque não vai dar. Verdade é essa. A gente está falando aqui de gaps muito próximos. De 5 para 5,50 parece uma coisa grande, mas na verdade não é, porque a gente está falando de uma odd alta, de chances baixas. A chance para uma odd 5 seria 20% de um determinado evento acontecer. E a chance para uma odd de 5,50 seria 19%. Então, a gente está falando de 1% de chance de diferença entre um determinado evento acontecer. Agora, uma chance de algo que está te pagando 30 para te pagar 500 é muito grande. Geralmente você não vai pegar um gap de 30 a 500. Você vai trabalhar ali numa faixa de odd entre algo que está te pagando 1,23 e o leite é 1,25, ou algo que te paga 1,50 e o leite é 1,53, algo que te pague 2 e o leite está 2,10, por exemplo. Vai ser mais ou menos isso. Até pegando esse exemplo que eu dei do 1,50 ao 1,53, você tem 3 ticks aí, é um número ímpar. Nesse caso, eu tentaria 1,52, se não corresponder, eu tentaria 1,51. E aí, caso não correspondesse, eu entraria no 1,50. Mas preste bastante atenção, qual o único risco desse método aqui? É justamente a odd descer e você não conseguir aproveitar a odd que você já entraria, a odd justa, e você não pega nem a odd valorizada e nem a odd justa. Por isso, se atente sempre a ficar exposto a esse método o menor tempo possível. E geralmente, quando existe esse gap, a correspondência é na hora, como eu mostrei no jogo do Frankfurt. Eu fiz o jogo em 23, eu propus, no mesmo segundo foi correspondido. Eu gosto de operar fazendo um bom volume. Eu tenho em média 300 a 350 entradas por mês. Digamos que eu tenho um repertório de 200 greens, mais ou menos de 300 jogos. Pegando por alto assim, porque eu trabalho com faixas de odd muito diferentes, né? Mas pegando tudo assim, a gente está falando de 200 greens aplicando isso, né? Isso se o gap tiver só de 1 de diferença. Se o gap tiver de 2, a gente pode pegar até 0,02% a mais. Eu estou falando de 2% a mais na minha banca no final do mês. 2% a mais só utilizando esse insight. Isso é mais do que a renda fixa dá. Só utilizando um insight. O dobro, na verdade, do que a renda fixa está dando para a gente aqui no nosso país. Então fique esperto, porque essas coisas fazem diferença. Agora, eu comentei no início do vídeo para você não utilizar isso durante o jogo. Por qual motivo? Às vezes você está entrando para um determinado time vencer, às vezes você está entrando para sair para um over, por exemplo, e nesse determinado momento pode sair um gol. Estou falando de 3, 4 minutos num jogo, uma partida de 90 a 95 minutos, é muita coisa. É um espaço de tempo que você estaria se expondo, que faz com que muitas vezes você perca essa entrada por querer crescer o olho e ter uma ambição. E aí você cria uma ambição ali para tentar pegar uma odd um pouquinho melhor no jogo ao vivo e acaba perdendo a entrada inteira de vez. Um over HT, por exemplo, que já sai o gol e acabou. A entrada morreu para você. Por isso não é bom fazer ao vivo. Eu aconselho só utilizar isso antes do jogo começar. Salvo o caso de se você estiver fazendo uma entrada no intervalo, né? Que aí a gente tem 15 minutos que o jogo está parado. Mesmo assim, lembra da exposição da odd não acabar descendo, não ter um movimento de mercado ali no HT que faça com que você perca aquela entrada também. Tá certo? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida mais elaborada que quer que eu responda em vídeo, manda aqui pro nosso Instagram, que tá aqui embaixo na descrição também, que eu vou responder lá. E se você quiser ter acesso ao método que a gente já tem validado, funcional, há 27 meses seguidos de lucro, para a Bet365, é uma casa que limita, sim, mas a gente tem uma metodologia de trabalhar fazendo com que você ganhe de 1.000 a 1.500 mais ou menos por mês. Eu vou deixar aqui o link do nosso grupo gratuito para você conhecer o nosso trabalho e também o meu WhatsApp, caso você queira automatizar as suas entradas ali para a Bet365. Então a gente faz também as entradas automáticas, literalmente como investimento. Você não precisa mexer, não precisa fazer absolutamente nada. Beleza? Espero que eu possa ter ajudado você de alguma forma com esse vídeo e a gente se vê na semana que vem.